Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. Hoje a gente vai conversar com a doutora Raquel Bastos. A Raquel, ela é advogada, empresarial, especialista em autoescolas e o intuito desse bate-papo é a gente entender um pouco mais, né, Raquel? Onde é que essa especialidade atua como é que essa especialidade atua de fato aí dentro das autoescolas? Então, se você é dono de autoescola e chegou até esse vídeo, eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito proveitosa e você vai tirar muitas dúvidas, mas vamos ao que interessa. Raquel, muito obrigada por ter tirado teu tempo tão corrido para conversar com a gente. Mas antes da gente ir para essas perguntas mais específicas, né? Conta um pouquinho da tua trajetória. Quem é a Raquel? Quem é você além do crachá de advogada? Sinta-se à vontade. Olá, tudo bem, Lara? É um prazer estar aqui conversando com vocês e trazer um pouquinho desse conhecimento, né, que a gente tem aí para as pessoas, os empresários, especialmente os proprietários de autoescola, os gerentes de autoescola. É sempre bom a gente estar compartilhando esse tipo de conhecimento com essas pessoas, né? E a Raquel, antes de tudo, ela é uma mulher prática, né? Uma mulher que conhece a vida exatamente como ela é, né? Hoje sou advogada, já há 13 anos de atuação aí, tanto no ramo empresarial, né, que é o que eu mais tenho know-how, e sou mãe também do Gabriel e do Davi, esposa do Solano, e essa pessoa que você conhece, né, que preza muito por aquilo que é o correto, por aquilo que é o pautado de acordo com a legalidade. Eu sou uma pessoa muito organizada, né? E é essa mulher que é apaixonada em traduzir estratégia no meu ramo de trabalho. Por quê? Porque eu sinto que falta aos empresários justamente isso, Lara. É importante que o jurídico, né, o juridiquês, como se chama, muita gente às vezes tem um pouco de receio quando você vai conversar, quando você vai expor uma situação num formato jurídico, né? Então, eu sou apaixonada de levar essas estratégias mais despida desse juridiquês, para que esse empresário, para que esse proprietário, para que essa pessoa que é governante ali dentro daquela empresa, ela possa realmente saber as estratégias e atuar em conformidade legal, né? Perfeito. E Raquel, mas me conta, sempre teve como é que eu posso dizer, esse desejo de ir para a advocacia? Como é aquela Raquel pré-universitária, saindo ali do ensino fundamental? O que foi que te chamou a atenção da advocacia e, consequentemente, essa conexão, né, com autoescolas? Bem, quando a gente está ali, né, iniciando ali a vida pré-universitária, quando a pessoa ela é jovem, ela meio que não tem ainda muita certeza para onde vai, Entendi. né? Então, eu tive esse momento de maturação, né? De realmente escolher aquilo com que eu me identificava. É tanto que eu cheguei a fazer vestibulares de outras áreas, inclusive. Cheguei até a cursar um curso que não tem nada a ver, mas que quando eu realmente comecei a estagiar no ramo do direito, foi que eu vi que, epa, esse daqui eu acho que vai ser o caminho que eu vou trilhar, né? Até porque a gente tem que se observar muito. A gente tem que primeiramente se autoconhecer para poder saber o que a gente quer, para poder saber escolher um caminho, né? E assim foi comigo também. No começo, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito das coisas organizada, pautada, até metódica, né? E eu sempre tive também uma facilidade muito grande em estar à frente das pessoas, das coisas, né? Meio que como uma liderança ainda, mesmo que nesse momento eu não tivesse ainda esse entendimento, mas eu sempre me vi nessa situação, sempre me vi nesses locais, né? Inserida nessas questões. Então, eu percebi que o mundo do jurídico, o mundo do direito, realmente seria um caminho que seria muito promissor para mim e que, de fato, graças a Deus, né, se concretizou. Entendi, Raquel. Inclusive, muito obrigada por ter compartilhado com a gente mais o teu amor pela advocacia, mas puxando esse gancho, né? Você que é especialista em autoescolas, de onde é que foi que veio essa conexão? O que você observou ali em comum desses empresários que você percebeu, cara, eu quero atuar nisso,
acho interessante, gostei, quero continuar, compartilha com a gente. Sabe, Lara, foi um chamado silencioso. Inicialmente eu tinha o meu escritório atendendo ali as empresas de uma forma em geral, né? Até que eu fui procurada por uma autoescola. Geralmente não. As autoescolas, elas têm uma legislação bem mais específica, né? São resoluções e normas bem mais específicas do CONTRAN, do DETRAN, né? A relação também trabalhista exige também um pouco mais de especificidade. A relação tributária também exige mais especificidade. E aí eu fui percebendo que esses empresários, eles estavam desprotegidos. E aí, né, fruto de um trabalho sério, com uma empresa, depois outra, e aí a gente foi se consolidando e hoje nós temos aí um reconhecimento bacana, principalmente em relação ao setor de autoescolas. E falando um pouquinho dos erros, né? Como você disse, Raquel, a questão das normas, das leis, elas são muito específicas porque envolvem outros órgãos, né? Então, quais são os erros que você percebe que são mais comuns que levam a autoescola, por exemplo, para um banco de réus? Lara, o que é que eu posso te dizer? Olha, o improviso, ele realmente é o grande vilão das empresas, sabe? Aquelas máximas que a gente sempre escuta. Pagamento por fora, ausência de contrato, depois eu assino a carteira, né? Tem aquela questão também, não, é só hoje, amanhã a gente resolve. Tudo isso, essa falta de direcionamento, essa falta de controle realmente desses processos internos, quando eu falo processos, sempre são os processos internos, os procedimentos internos que a empresa tem que ter, o fluxo, exatamente. Realmente, o vilão da vez é o improviso, que vem principalmente nessas situações do dia a dia. Né? Então, isso geralmente é o que vai fazer com que essa empresa ela vá sentar realmente no banco dos réus. E é algo muito sério, né, Raquel? Porque a gente vê constantemente, né? Você até compartilhou um pouquinho com a gente nos bastidores grandes problemas que as autoescolas sofrem. Mas às vezes, isso vendo por fora, né? Às vezes é por conta de alguns ajustes simples internamente dentro da empresa, mas que infelizmente podem gerar consequências gravíssimas, né? Exatamente. Olha, Lara, só para te exemplificar, a gente tem situações, pronto, já tive clientes, inclusive, nesse sentido, você receber uma intimação de um processo onde o valor da causa é R$200 mil, gente, isso é para fechar uma empresa. Né? Então, assim, isso tudo é fruto de pequenas coisas que acontecem durante o dia a dia daquela empresa. Às vezes, por exemplo, existe uma empresa que, por ela ter ali uma determinada quantidade de funcionários, ela não é obrigada ali a fazer o controle de ponto, né? Então, ela não faz de jeito nenhum. E o que acontece? Ela acaba perdendo um pouco ali do dia a dia, do controle daquela frequência, e tudo isso vai respingar nessa empresa depois. E tudo isso essa empresa vai ver só depois. Porque muitas vezes o que acontece? Chega uma fiscalização, chega um processo, chega uma notificação, aí o empresário vai correr atrás de resolver tudo, procurar documento que não está assinado, procurar documento que está faltando, procurar documento que não está na pasta, entendeu? Tudo isso ele deixa para depois, enquanto ele poderia ali ter um fluxo, né, corrente de estar fazendo aquilo todo dia, e a gente vê que são problemas evitáveis. Entendi. Entendeu? Problemas evitáveis que podem sim ser aí remediados de uma forma correta, de uma forma que seja pontuada e de uma forma principalmente simples. Perfeito. E onde é que entra aí o Programa Prático de Gestão Jurídica da Autoescola? Pois é, o Programa Prático de Gestão Jurídica das Autoescolas. Acho que o nome já diz tudo praticamente, né, Raquel? É um pouco grande, ele está em análise ainda, né? Mas assim, gente, é um projeto que a gente tem de criação de conteúdo específico para esse setor, né, para esse ramo de trabalho aí desses empresários, dessas empresas, tá? E a gente iniciou esse programa
pensando exatamente nessas dores desse empresário, dessa empresa. E te digo mais, Lara, esse programa, ele não somente é esse procedimento que eu estou te falando, ele não só é esse programa educacional, né? Mas é também um conceito. É um conceito que a gente quer que fique realmente assim arraigado, né? No nosso trato com o cliente, no nosso trato com o empresário, né, para que o empresário ele realmente se sinta acolhido por esse jurídico que efetua com segurança essa blindagem da empresa, essa blindagem da autoescola. E Raquel, como é que o jurídico ele é estratégico, né, dentro dessas empresas? Olha, Lara, você foi muito feliz na sua colocação. Realmente, o jurídico, ele é o grande estrategista dentro de uma empresa. Até porque o jurídico ele precisa sair do gabinete e caminhar junto com o RH, com o gestor e principalmente o financeiro. Perfeito. Eu sei que a gente está falando muito dos empresários, né? E de fato tem essa grande importância. Mas quando o problema é com o aluno, Raquel, no Procon, como é? Na realidade, Lara, quando a gente tem um problema como esse, quando o problema sai do aluno e vem para a autoescola, né, a gente tem um problema com o cliente. Nesse caso, ou foi um problema durante a venda, ou foi um problema na execução do serviço. E aí a gente tem que buscar dentro da empresa onde é que aconteceu esse erro. Buscar de fato o X do problema, né? Pra gente entender todo, enfim, todo o que foi que aconteceu ali nos bastidores. Exatamente. Se o problema foi na venda, muito provavelmente eu tive aí algum erro no contrato, ou então alguma omissão de informação para o cliente. Entende? E sério, e é algo seríssimo, né? Muito sério, claro, muito sério. E se não foi nesse viés, muito provavelmente esse problema decorreu durante a execução do serviço, durante a prestação do serviço. Ou seja, nas aulas e Nas aulas, na execução propriamente do contrato, né? Quando esse aluno está tendo ali ou a aula teórica ou a aula prática, teve um problema com o instrutor, né? E essa situação, ela pode sim ser remediada de uma maneira preventiva. A gente tem dentro do nosso programa, a gente tem toda essa análise preventiva, tanto no viés, por exemplo, antes da venda, e no viés também durante a execução do contrato, né? Para que essa empresa não venha aí sofrer danos posteriores por conta de um aluno, por conta de um cliente que não foi aí devidamente satisfeito, e também para que essa empresa ela não propague uma má reputação. Porque se ela teve um problema com um aluno, muito provavelmente esse aluno não vai fazer uma boa indicação dessa empresa. Concorda? Então, tudo isso vai partir exatamente dessa organização que existe dentro dessa empresa, que é onde a gente foca o nosso trabalho. Perfeito. Você acha, Raquel, que o instrutor tem um papel estratégico nessa transformação? Sim, o instrutor, ele é uma das peças-chaves, inclusive, na experiência que aquele cliente tem com a empresa, né, com a autoescola. Até porque ele vai repassar para esse aluno toda a cultura que ele tem dentro daquela empresa, né? Então, se esse aluno ele tem uma boa experiência com esse instrutor, provavelmente é fruto de um bom trabalho que vem sendo feito dentro daquela empresa. Um trabalho transparente, um trabalho com clareza, um trabalho organizado, né? Então, esse instrutor vai estar bem para passar também um bom serviço para esse cliente. Perfeito. Eu sei que você falou algumas vezes aqui no nosso bate-papo a palavra prevenção. Por que você bate tanto nessa tecla da prevenção, Raquel? Lara, a prevenção, o que eu tenho a te dizer sobre isso? Um processo, ele nunca nasce do nada. Sempre existe ali uma rachadura, uma brecha, um contrato mal feito, uma relação obrigacional não resolvida, né? E aí eu posso entender essa relação obrigacional como um contrato de trabalho, como um contrato com o cliente, como um contrato com o fornecedor, né? Então sempre vai ter ali aquela brecha que não foi resolvida, essa rachadura, e disso pode nascer uma grande fissura, pode nascer um grande distanciamento, que é onde vai sim nascer esse processo. O processo, infelizmente, né, como a gente já comentou, ele não nasce do nada.
Perfeito. Em termos de riscos jurídicos, o que um dono de autoescola deveria resolver, por exemplo, hoje? Lara, primeiro ponto que os empresários precisam se atentar: política interna e conformidade contratual. Né? Segundo ponto é exatamente a conformidade tributária, que é uma carga muito, né, significativa e valorosa dentro de uma empresa, que deve receber muita atenção dos empresários, e também a conformidade trabalhista. E terceiro, né, e não menos importante, é exatamente a comunicação com o cliente, com o aluno, e também o treinamento dessa equipe. Perfeito. E tem empresários, eu acho que você já deve ter ouvido muito eles falarem isso, que acham que isso é exagero. Então, o que você diz, né? O que você diria para um empresário que pensa dessa forma? Lara, o excesso de confiança é o que faz a empresa quebrar. Fazer o certo não necessariamente tem que ser aquilo que é burocrático. Entendi. E aquele empresário que ele não pontua a conduta dele, que ele não pontua a política interna da empresa dele nesse formato, com certeza mais cedo ou mais tarde ele vai pagar caro. Porque é muito aquela coisa, né? As contas, em aspas, vão vir, né? É algo que a gente até conversou um pouquinho no começo. Tá errando agora, ele achar que isso não vai pagar caro depois, então, realmente, ele tá, digamos assim, pensando muito, é muito isso, né, você disse, a questão tá se confiando demais, eu acho que de uma forma mais popular é essa, né, porque uma hora ou outra as consequências serão gravíssimas, né, Raquel? Exatamente. A procrastinação, né, o fato de você sempre postergar, deixar para depois, achar que não vai acontecer, isso é uma dificuldade que o próprio ser humano tem de lidar na vida, né? Mas, assim, a gente tem que entender que dentro de uma empresa, que é ali uma entidade criada, né, pelo ser humano para poder gerar lucro, para poder ter ali uma atividade econômica que gera um valor, né? Tudo isso existem sim. Eu tenho que pagar imposto. Se eu não pagar agora, ele vai vir. Eu tenho que pagar meu funcionário. Se eu não pagar agora, vai vir um processo. Eu tenho que cumprir meu contrato com o cliente. Se eu não fizer, eu não cumprir esse contrato, o cliente ele vai me executar. Então, é uma coisa que é completamente previsível, né? E não tem como você esconder isso, não tem como você procrastinar isso, né? Então, a gente precisa aí ter essa atenção de conduta no que concerne a esses pontos, especialmente. E só para fechar, e essa conta chega. Mais cedo ou mais tarde, essa conta chega. Eu já vi, inclusive, empresários, Lara, que chegaram a vender as empresas porque eles não conseguiram ali sanar todo assim, como é que eu te digo, um conjunto de anos que eles passaram ali exercendo aquela atividade, procrastinaram, né, essas questões tributárias, contratos e tudo mais. Houve ali uma procrastinação, eles não conseguiram, quando deram por si, foram tentar fazer com que a empresa voltasse a caminhar com as próprias pernas, né, tivesse ali uma saúde financeira, econômica, eles viram que não dava. E aí tiveram que vender a empresa, às vezes até por um preço bem aquém do que realmente todos aqueles anos de trabalho valeram, né? Então, é uma situação que a gente vê que pequenas coisas poderiam ter sido evitáveis em determinados momentos, não foram e geraram ali, que a gente diz assim, uma bola de neve. E, Raquel, e para aquele empresário que quer crescer, mas tem medo de investir ali em estrutura jurídica, o que você diria para ele? Lara, a gente combate o medo com informação, certo? Então, eu preciso conhecer quais são os pontos falhos dentro da minha empresa. Eu preciso conhecer quais são as consequências se eu tiver uma atitude X, uma atitude Y, o que aquilo dali vai me causar. E o jurídico, hoje, ele pode estar oferecendo isso para essa empresa. Perfeito. Seja na seara tributária, seja na seara trabalhista, seja na seara organizacional, né? Seja na seara administrativa, quando a gente tem ali fiscalizações. Então, o jurídico, ele previne tudo isso. Perfeito. Ele se antevém
para que essas consequências não venham causar passivos financeiros, principalmente dentro aí dessa empresa. Então, eu digo para você, meu amigo empresário, se você está pensando que investir em prevenção é um custo, eu lhe digo que não. Que a prevenção é o que vai garantir o seu crescimento com segurança e a sua solidificação no mercado de trabalho, no mercado financeiro, no mercado empresarial. Perfeito, Raquel. E você falou muito também de processos internos, né? Eu acho que isso leva muito à cultura interna. O que que isso tem a ver com o jurídico, Raquel? Bem, como bem a gente já discutiu em outras perguntas, o jurídico ele é o grande estrategista dentro de uma empresa, né? Até porque quando você tem ali um advogado que ele é especialista em empresarial, ele vai saber dos mais diversos ramos que essa empresa vai estar envolvida. Quando a gente fala especialmente de autoescolas, por exemplo, eu vou ter que saber que eu tenho um instrutor, o que que ele vai ter que fazer, quais são as funções dele, as atividades dele, aquele aluno, qual vai ser a atividade que eu vou ter que prestar para ele, a minha atividade enquanto empresa perante aos órgãos de fiscalização, eu preciso saber tudo isso, né? Então, toda essa questão que o advogado, né, que o jurídico preventivo, ele já vai conhecer, ele vai ter estudado por você, até porque o empresário, ele não consegue parar o tempo dele e ficar ali estudando as leis, né, lendo as resoluções. Ele precisa realmente de alguém que faça isso. E o jurídico, né, o jurídico ele atua especialmente nesses pontos, porque aí ele vai ajudar essa empresa a erradicar qualquer falha que tenha nesses processos. E querendo ou não, Lara, esses processos, essas questões administrativas internas que a gente fala, né? Ah, se o funcionário agiu assim, então o procedimento é esse que você tem que tomar. Entendi. Ah, um aluno agiu dessa forma, o procedimento é esse que você tem que tomar. Se você já tem todos esses caminhos traçados dentro da empresa, é muito fácil para o empresário saber conduzir todas as situações que para ele aparecem. E isso se demonstra muito relevante e se concretiza na política da empresa. Se você tem processos claros para, por exemplo, punir o empregado, para, por exemplo, resolver um processo de contrato com o cliente, se você já tem esse processo claro, então automaticamente a sua empresa ela vai ter um nível de transparência bem mais elevado e isso vai se transmitir na relação desses colaboradores com os clientes. E os clientes, aquela empresa é bacana, eu gosto do trabalho dela, né? Então, o jurídico ele vem exatamente nesse ponto. Perfeito. E eu acredito que essa pergunta vai, assim, mexer tanto com o teu profissional quanto com o teu pessoal. O que é que o jurídico, Raquel, qual foi a maior lição que o mundo jurídico te ensinou? Planejamento. Perfeito. Olha, o planejamento, quando ele é bem feito, você consegue evitar muitos problemas, você consegue saber quais saídas tomar, porque muitas vezes você não espera receber uma notificação, você não espera receber uma intimação, você não espera receber uma fiscalização, mas se você receber, você já sabe qual resposta dar, você já sabe o que fazer, você já sabe qual procedimento deve tomar, porque na sua empresa já existe tudo isso desenhado. E, Raquel, qual é o maior ponto cego do gestor quando o assunto é jurídico? Lara, eu te digo que o maior ponto cego é exatamente quando esse gestor ele pensa que está tudo bem, que amanhã resolve, que foi só uma vez, que nada vai acontecer, que sempre foi assim, não vai mudar, que não vai chegar, eu sempre fiz desse jeito, não é agora que vai ser diferente, até ele descobrir no determinado momento que não está tudo bem, né? E aí eu digo que é uma situação muito complicada. E aí a gente chega, o advogado, no caso, né, o jurídico, chega para apagar um incêndio. Sim. E que esse realmente não é o nosso intuito. O nosso intuito é realmente dar segurança para aquele cliente, para aquela empresa, para que ela possa aí ter realmente um desenvolvimento seguro, um crescimento saudável, um crescimento sem passivos, né? Sem passivos judiciais, sem passivos tributários. Isso é muito importante e muito bom e muito seguro para o gestor, né? Aquele gestor, ele pode até não estar ali dentro da empresa dele, mas ele sabe tudo o que está acontecendo e se acontecer
alguma coisa, ele sabe que caminho vai ser tomado, o que aquele gerente vai fazer, porque já existe tudo muito claro dentro daquela empresa. Perfeito, sensacional. E para a gente encerrar, Raquel, que conselho você daria para quem quer empreender com segurança, né? Envolvendo tudo isso que a gente, o nosso foco principal aqui. Lara, eu diria para esse gestor, para esse empresário, que ele comece pequeno, mas comece certo. Perfeito. Seja honesto. Não queira ganhar tudo a todo custo, né? Porque vai ter um determinado momento que toda essa prevenção, todo esse cuidado que você está tendo, todo esse investimento que você faz, né? Especialmente aqui do jurídico, né? Que é o ramo que eu atuo principalmente, todo esse investimento que você faz, ele vai sim ter um fruto posterior e vai ser muito bacana para ele, vai ser muito bacana para essa empresa. Essa empresa vai estar muito mais saudável e ela vai crescer a passos largos, com certeza. Sensacional. Raquel, eu quero muito te agradecer por ter tirado teu tempo para tirar essas dúvidas tão comuns desses gestores, desses empresários que estão nos assistindo. E eu quero aproveitar para você olhar para aquela câmera e falar a tua rede social, onde é que esses empresários que estão nos assistindo podem te encontrar. Lara, eu estou no Instagram, né? Raquel Bastos ADV. Estou no YouTube, também Raquel Bastos ADV, e no TikTok, também Raquel Bastos ADV. Lá, você empresário, você gestor de empresa, você vai ter muita informação correta, muita informação sensacional para a sua empresa, certo? Que você vai poder tirar muita dúvida, né? E assim, não tenha medo de investir dentro da sua empresa. Não tenha medo de investir na prevenção, não tenha medo de investir no jurídico, de investir em processos internos. Você, como a gente já falou aqui, vai colher esses frutos e você vai colher num momento excelente dentro da sua empresa. Sensacional, Raquel. Muito obrigada pela sua participação. E se você chegou até o final desse vídeo, você é empresário, significa que esse conteúdo foi de suma importância para você. As redes sociais da Raquel vão estar na descrição. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar para aquele teu amigo empresário também. E não esquece de segui-la em suas redes sociais. Tchau, tchau. Até a próxima.